Boas-vindas ao Histórica. Neste Biografia Histórica falaremos sobre Angela Merkel. Sou Nélio Amaro Olivo e ao meu lado está o professor José Graça Kiefer. Professor Graça, quem é Angela Merkel? Então, Nélio, Angela Dorothea Merkel é a chanceler da Alemanha já por 16 anos. Ela representa todo o crescimento ou a mudança de ponto de vista que o mundo tem sobre a Alemanha nesse início de século XXI. A Alemanha no século XX foi um país belicoso, um país de onde surgiu o Partido Nacional Socialista, o nazismo. Então, a Alemanha ela se tornou um dos vilões do mundo. Uma das piores ideologias que poderia ter surgido foi na Alemanha no século XX. A Angela Merkel, no início desse século XXI, ela foi responsável por uma mudança de visão que o mundo teve para com a Alemanha. Durante esse período de 16 anos, ela ganhou 4 mandatos. Desde 2005, ela tornou-se chanceler da Alemanha. E um marco importante foi que ela é a mais nova chanceler a ocupar o cargo. Independentemente de considerarmos homens e mulheres, ela é a mais nova. E a primeira mulher a ocupar esse cargo de tamanha relevância na Europa, porque a Alemanha é a maior economia da Europa. Podemos dizer que nesse início do século XXI nós vivemos uma era Merkel. É extremamente relevante o período onde ela governou a Alemanha. E professor Graça, para entendermos o sistema de governo alemão é um tanto diferente do nosso, presidencialista. Na Alemanha também há um presidente, mas qual é o papel de um chanceler, diferente de um presidente lá na Alemanha? É uma boa pergunta. Existem duas funções na Alemanha que elas são englobadas numa pessoa aqui no Brasil. Aqui no Brasil o presidente ele é chefe de Estado e chefe de governo. A função do chefe de Estado é uma função, eu diria, um tanto diplomática. É o chefe de Estado que recebe os governantes do mundo, que faz a diplomacia. O chefe de Estado na Alemanha é o presidente. Para compararmos, poderíamos comparar com a Inglaterra, onde a rainha da Inglaterra ela é o chefe de Estado. Mas a figura do chefe de Estado não governa. A rainha da Inglaterra não governa a Inglaterra, quem governa é o primeiro-ministro. O mesmo se dá na Alemanha, onde o presidente não governa. Quem governa é a chanceler. E durante esse período de 16 anos foi que a Angela Merkel ela governou o país por ser o chefe de governo. Esse é um regime parlamentarista. Ou seja, as pessoas votam nos parlamentares e esses parlamentares, entre eles, escolhem um chanceler ou a figura do primeiro-ministro na Inglaterra. Então, quando um partido, nesses países parlamentaristas, quando um partido ele consegue metade mais um, ele escolhe entre os parlamentares quem será o chanceler. O que tem acontecido na Alemanha é que um partido sozinho não tem conseguido uma maioria absoluta. Então eles precisam realizar alianças com outros partidos, fazer composições partidárias para, em conjunto, governar o país. Nesses 16 anos, o partido da Angela Merkel ganhou maioria, mas não maioria absoluta. Então ela teve que se associar a outros partidos. Mas como o partido dela foi o que teve mais votos, então esse partido, aliado a outros, nessas composições, escolheram quem seria o chanceler. Então, recapitulando, as pessoas votam
no parlamentar e os parlamentares escolhem um para governar o país. Dessa forma, é por isso que a Angela Merkel está nesses 16 anos governando a Alemanha. É diferente de outras nações ou estados autocráticos, que a pessoa chega ao poder e muda a lei ao seu bel favor, né, ao seu bel prazer, para que se mantenha no poder, como por exemplo aconteceu na Venezuela com o Chávez, como acontece na Rússia com o Vladimir Putin. Lá no poder ele muda as regras do jogo para se perpetuar no poder. Não foi isso que aconteceu com Angela Merkel. Ela se manteve no poder dentro das regras do jogo da Alemanha. E quais são as origens de Angela Merkel? Por que ela conseguiu todo esse carisma e essa confiança? A Angela Merkel é uma pessoa muito ponderada nas suas atitudes. Até na Alemanha, a palavra Merkel se tornou um verbo. Eu vou aportuguesar o verbo aqui. Quando você merkeliza, é como se você fosse uma pessoa ponderada, hesita, que não é muito contundente nas opiniões. Essa é a característica da Angela Merkel. Ela é uma pessoa calma que observa antes de agir. Ela dificilmente, em raros momentos, falou de forma impulsiva. Ela é uma mulher conservadora nos hábitos. O partido da Angela Merkel é o partido CDU, que é a União Democrática Cristã. É um partido de maioria protestante, luterana. E as origens da Angela Merkel está na religião luterana. Ela nasceu no dia 17 de julho de 1954, na cidade de Hamburgo. Na época, em 1954, a Alemanha estava dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Só que, e ela nasceu na parte ocidental, Hamburgo fica na parte ocidental. Só que o pai dela, que era pastor luterano, foi convidado, foi designado para cuidar de uma igreja que ficava na parte oriental da Alemanha. Então ela, bem novinha ainda, antes de completar 1 ano, ela foi para a Alemanha Oriental e foi lá que ela teve toda a sua criação, na parte oriental da Alemanha, que era dominado pela União Soviética, onde o regime socialista dominava ali as ações na Alemanha. Então ela teve muita influência socialista lá. Inclusive, na época, na Alemanha Oriental, se aprendia o russo, era um dos idiomas que se aprendia. E a Angela Merkel é fluente em russo. Isso até foi muito relevante no futuro dela como chanceler, porque ela, no futuro, o país que ela mais visitaria seria a Rússia. Nesses 16 anos de governo Angela Merkel, ela visitou 16 vezes a Rússia, 1 vez por ano. Isso tem explicações políticas, é claro, mas também era facilitado pela fluência que ela tinha em falar a língua russa. E quando ela foi para a Alemanha Oriental, então a influência socialista era muito grande. Mas a Angela Merkel ela é marcada por ter assim uma raiz bem conservadora. Ela se manteve luterana e existe um procedimento na igreja luterana que é a confirmação. Um adolescente ali, um jovem por volta dos 12 ou 14 anos, ele confirma a sua fé perante os líderes da igreja, E ela, mesmo nessa época, com forte influência socialista na Alemanha, comunista, mesmo assim ela fez a confirmação e se estabeleceu ali como uma cristã luterana. Quando nós falamos que ela era uma luterana, podemos formar um quadro de que ela é uma pessoa voltada apenas para a religião. Mas ela não é uma pessoa tão simples assim de se analisar, Quando ela chegou na fase adulta, ela se voltou para as ciências. Inclusive, a Angela Merkel é formada em física.
Ela é graduada em Física, onde ela estudou de 1973 até 1978. Então, por volta ali dos 20 e poucos anos de idade, ela se graduou em Física. E após a graduação em Física, ela fez um doutorado em Química Quântica. Então, ela é uma mulher das ciências exatas, conservadora nos hábitos, tem o seu lado religioso, mas isso não a impediu de estudar as ciências, né? De ter aí um doutorado em Química Quântica. O sobrenome dela, o sobrenome de solteira é Kasner. O pai dela, o pastor luterano, chamava-se Horst Kasner. O sobrenome Merkel não é o sobrenome dela atual. Esse virou um nome político, porque o primeiro casamento dela, o primeiro marido tinha esse sobrenome, chamava-se Ulrich Merkel, com quem ela se casou em 1977 e divorciou-se em 1982. Mas como ela já estava na política na época, e esse nome Angela Merkel já era um nome estabelecido, ela mantém até hoje esse nome, embora já esteja até casado com outro senhor, né? Mesmo assim ela mantém o sobrenome Merkel, que foi o que se estabeleceu quando ela entrou na política. Então ela é uma pessoa que tem aí uma formação com vários elementos, né, que compuseram aí esse quadro geral, e disso tudo saiu essa personalidade tão interessante, uma pessoa que, como já mencionado, dos 20 anos do século 21, 16 foram com o governo dela na Europa, governando à frente da Alemanha. Exato. E governar a Alemanha é relevante demais, porque a Alemanha ela tem a maior economia da Europa, né? As grandes decisões, muitas das principais decisões do século 21 passaram no período passaram pelas mãos de Angela Merkel, ou ela pelo menos teve influência nas decisões que foram tomadas nesse século 21. Só para efeito de comparação, no período em que Angela Merkel governou a Alemanha, 4 presidentes norte-americanos governaram. Ela pegou Bush, Obama, Trump e Biden. Na França, 5 presidentes: Chirac, Sarkozy, Hollande e Macron. E no Reino Unido foram 5 também primeiros ministros: Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May e Boris Johnson. Então ela conviveu com as principais lideranças mundiais durante todo esse mundo, né? Para competir com elas em termos de tempo no governo, só mesmo o Putin, né? Como nós já comentamos, que é um autocrata que está lá governando a Rússia, e também o Xi Jinping, que também já está aí há mais de 10 anos governando a China. Então as grandes decisões da Europa nesse século XXI passaram pela Angela Merkel. E ela não é necessariamente, não é do perfil dela criar polêmica, ela não é muito do confronto, é uma pessoa de acolher, de ponderar, de fazer com que as pessoas entrem, em que os países entrem em concordância, né? Até outro apelido muito carinhoso que se dá para Angela Merkel na Alemanha é Mutti, que significa mãezinha em alemão. Essa expressão que foi atribuída a ela pode ter um tom pejorativo também. Quem não gosta dela usa essa expressão para dizer assim: colocaram uma mãezinha para governar o país. Isso pode ser pejorativo, num tom negativo também. Mas de um modo geral, o que as pessoas querem dizer quando usam esse termo é que ela é uma pessoa cuidadosa, que ela é uma pessoa cuidadora, amorosa com a nação e que se preocupa com o bem-estar da maioria. Essa é a imagem que a Angela Merkel construiu sobre si ao longo desses anos, né? Ela tem uma marca registrada também, que foi até usada na última campanha política dela, que ela tem o hábito de usar as mãos num formato de um diamante. E durante muito tempo
algumas pessoas especularam se aquilo tinha algum significado, se ela queria passar alguma mensagem. E ao perguntarem isso para ela, ela disse que não, era apenas a forma de ficar com as mãos mais confortáveis. Ela não sabia o que fazer com as mãos, ela é uma pessoa um pouco tímida e daí por isso ficava com as mãos nesse formato de diamante. E na última campanha política, em 2017, o slogan que o partido dela usou foi que a Alemanha está em boas mãos e focalizava ali a mão dela em formato de diamante. Então certamente é uma pessoa muito relevante no início aí desse século XXI. E Graça, uma curiosidade, como uma pessoa com formação científica, e não qualquer formação científica, mas uma pessoa da área de física e de química quântica, como uma pessoa com essa formação foi acabar sendo tão relevante na política? E por que ela não foi para a área de ciência, e sim na política? Ela chegou a trabalhar em institutos de ciência, mas ela foi levada para a política com o final com a queda do Muro de Berlim em 1989. Ela morava na parte oriental, né, da Alemanha. Ela despertou para a política durante essa época. E ela foi convidada a entrar num partido que se chamava Despertar Democrático, e ela se tornou porta-voz desse partido de um governo formado ainda na Alemanha Oriental. O partido dela ganhou as eleições na Alemanha Oriental e o presidente, o chanceler, Lothar Maiser, a convidou a fazer parte desse partido político, onde ela ingressou e se tornou porta-voz desse partido político. Então ali ela começou a se interessar pelo assunto e foi criando gosto, né? E com o fim da Alemanha Oriental, com a junção, melhor dizendo, né, as duas Alemanhas se unificaram e tornaram-se uma Alemanha só em 1990. Esse partido dela se uniu a um que existia na Alemanha Ocidental, que é a CDU, que é a União Democrática Cristã, e ela ingressou nesse partido, e é um partido conservador, o nome já diz, é um partido da União Democrática Cristã, um partido na sua maioria composto por protestantes luteranos, e onde que ela então deu continuidade à sua carreira política. Desde então ela sempre foi eleita parlamentar do Bundestag, que é o comparável assim à Câmara dos Deputados, né? Nos parlamentos no mundo costumam existir duas casas, né? Isso é chamado de um parlamento bicameral. Existe uma Câmara alta e uma Câmara baixa. Aqui no Brasil, por exemplo, existe o Senado, que é a Câmara alta, e existe a Câmara baixa, que é a Câmara dos Deputados. A Angela Merkel, ela sempre se candidatou para o Bundestag, que é essa Câmara chamada de Câmara baixa, né? Mas é dali que sai o chanceler. E de 1990 para cá, ela sempre foi eleita para uma das vagas no Bundestag. E no ano 2000 houve um escândalo de corrupção no partido dela, e o líder do partido então perdeu a sua função, né, de líder do partido, e a Angela Merkel ascendeu ali como líder do partido. Tornar-se líder do partido é algo muito relevante, porque se esse partido ganhar a eleição, muito provavelmente é o líder do partido que tornar-se-á o próximo chanceler. E foi o que aconteceu com ela em 2015. O partido dela ganhou as eleições, teve maioria das cadeiras no parlamento, no Bundestag, e como ela era a líder do partido, ela tornou-se a primeira chanceler mulher, a mais nova, como nós já comentamos. Os fatos relevantes dentro do período em que ela governou a Alemanha, né, poderíamos colocar em 2008 a crise financeira mundial que ocorreu no ano de 2008. Ali Angela Merkel ela mostrou o tipo de líder que ela seria. Enquanto algumas nações estavam totalmente endividadas, como por exemplo Espanha, Portugal, Itália e Grécia,
o cenário que estava se apresentando é que essas nações, como elas estavam endividadas, elas teriam que sair do bloco econômico europeu, porque existiam algumas regras que eles não estavam conseguindo cumprir. A Angela Merkel, ela foi conciliadora, que foi uma das principais características dela, que ela insistiu com outros governantes da Europa que eles deveriam ajudar esses países por empréstimo, mas que esses países deveriam se comprometer com austeridade. Ou seja, eles deveriam criar legislações para impedir gastos astronômicos no governo. Quando a Angela Merkel toma uma atitude dessa, esses países eles começam a olhar para Angela Merkel de uma forma negativa, porque o entendimento desses países é que um governante externo de outra nação está interferindo na política interna do país. Mas ela manteve-se firme nas suas posições, esses países saíram da crise e o cenário foi, agora olhando de uma perspectiva já com os acontecimentos já tendo ocorrido, o ganho que a Angela Merkel teve com essa atitude foi muito grande. Ela tornou-se impopular fora do país, perante essas nações, em especial a Grécia. O povo grego, quando a Angela Merkel foi lá na Grécia visitar, numa determinada ocasião ela foi vaiada, mas o conceito dentro da Alemanha, ela teve um ganho político muito grande, porque o povo alemão percebeu que ela estava cuidando do dinheiro alemão, né? Ela estava emprestando para essas nações, mas com garantias de que receberia esse dinheiro novamente. Então esse foi uma das principais atitudes do governo de Angela Merkel. Ela é uma pessoa conservadora, como já frisei em alguns momentos, e o conservadorismo, historicamente, ele está relacionado a um liberalismo econômico. E a Angela Merkel, ela se manifestou muitas vezes pró-mercado, ou seja, defendendo leis para flexibilizar ou para facilitar com que as empresas demitam os funcionários. Aqui no Brasil nós temos a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, né, que é tido como uma vitória trabalhista, mas para o mercado, para as pessoas de grande capital, para o capitalista, eles não gostam desse tipo de lei, que é uma lei que restringe muito o empregador, e ela está mais alinhada a esse pensamento de que tem que deixar a corda mais frouxa para que a economia flua mais livremente, que é o chamado liberalismo econômico. Só que quando nós falamos de Angela Merkel, nós não podemos assim taxá-la como alguém simplesmente conservadora. 3 pontos em especial que foram muito relevantes na trajetória dela mostram que ela teve características, embora conservadora, mas progressista dentro do senso comum. O primeiro deles foi em 2011, quando houve um desastre de uma usina nuclear lá em Fukushima, no Japão, e aquilo demonstrou para o mundo os perigos da energia nuclear. E ela se comprometeu em desativar as 17 unidades nucleares que existiam lá na Alemanha. Essa mudança de matriz energética costuma ser uma pauta de partidos de esquerda. Dentro do leque político, do espectro político, essa pauta costuma ser de partido de esquerda. A Angela Merkel, ela é de um partido de direita, mas ela abraçou essa causa, que é uma causa ambientalista, e a Alemanha tem sido muito bem sucedida nesse aspecto. 46%, quase a metade da energia que a Alemanha utiliza vem dessa matriz, a matriz eólica e solar, que são energias limpas, sustentáveis, e ela é assim um exemplo para o mundo em relação à matriz energética. Então veja que quando nós colocamos um rótulo numa pessoa, né,
essa pessoa é conservadora ou é progressista. No caso de Angela Merkel, ela é uma pessoa, eu diria, única, fora do senso comum, dos padrões do que se costuma entender por direita e esquerda, por exemplo, né? De fato é bastante interessante. Uma pessoa de família religiosa que vai para o lado oriental da Alemanha sob influência do comunismo, que é um governo que quer excluir a religião da vida das pessoas. E ela se manteve com a sua crença. Ao mesmo tempo, ela estuda física e química, ciência bastante avançada. E quando depois unificam as Alemanhas, se torna uma única Alemanha, ela fazendo parte da política, ela vindo do lado comunista, ela prefere e mantém o ideal capitalista. Quanta variedade numa única pessoa, né? E nessa variedade ainda de uma pessoa de um governo de direita ainda promovendo pautas de um governo de esquerda na área ambiental e produção de energia limpa. Bastante interessante mesmo. Na questão do governo da Angela Merkel, além dessa questão de como ela agiu na crise de 2008 e como ela manteve, podemos dizer assim, a saúde financeira do bloco europeu, o que mais ela fez no governo dela? Ela passou por outras crises que refletiram o tipo de atitude ou de procedimento, né, de forma de agir dela, né? Em 2015, por exemplo, houve outro momento marcante na história da Europa, que ocorreram ali as guerras na Síria, no Afeganistão e no Iraque, no início desse século, e houve ali então uma crise migratória. Muitas pessoas estavam saindo desses países e desesperadas estavam entrando ali no mar Mediterrâneo e adentrando em países da Europa, e alguns por terra, vindo pela Turquia, né? Então houve uma demanda para receber essas pessoas. E a maioria dos países da Europa não quis aceitar que esses imigrantes entrassem na Europa. Só que a Alemanha tem um déficit populacional que ela precisa que pelo menos umas 400 mil pessoas por ano entrem na Alemanha para que a economia da Alemanha fique saudável. E ela, sem consultar outras lideranças políticas da Europa, ela recebeu mais de 1 milhão desses imigrantes na Alemanha. Isso fez com que ela fosse reconhecida internacionalmente como uma liderança, uma estadista, uma pessoa humanitária. Foi capa da revista Time, uma das principais revistas norte-americanas. Mas alguns analistas têm comentado de que dentro do leque político, do espectro político, usando essa sistemática de direita e esquerda, existiria no caso a extrema esquerda, a centro-esquerda, a centro-direita e a direita. A Angela Merkel ela era de direita, mas ao tomar posições de esquerda, ela puxou o partido dela dentro do espectro político para a centro-direita. E daí ficou um vácuo de eleitores que estavam interessados em políticas de direita. O que acaba acontecendo? Um partido de extrema direita surgiu na Alemanha, algo que não acontecia desde a época do nazismo. Esses partidos eles não atribuem a si mesmos como nazistas, mas existem algumas temáticas ali que são semelhantes ao nazismo. O nome desse partido é Alternativa para a Alemanha, a sigla em alemão é AfD. Esse partido conseguiu quase 100 cadeiras na última eleição do Bundestag, que ocorreu em 2017. Então, ao jogar as políticas do partido dela,
que é a União Democrática Cristã, para o centro do espectro político, ela abriu um espaço para que um outro partido de direita, com opiniões que são consideradas mais de extrema direita, crescesse na região. Isso tem sido uma das críticas que a Angela Merkel tem sofrido aí, tem se atribuído o crescimento da AfD às políticas da Angela Merkel, né? Porque uma das pautas, inclusive, da AfD é contra a imigração, né? Por isso que as coisas estão interligadas, segundo a maioria dos analistas. Outro aspecto que revela o tipo de pessoa que é a Angela Merkel foi em 2017, quando o Bundestag colocou para votar a união homoafetiva. Se colocou para votar o assunto e o chanceler, ele tem ali a prerrogativa de estabelecer a pauta para votação, né? Então, se ela decidir não colocar o assunto para votação, o assunto não é votado. Ela pauta o assunto. Daí, numa determinada ocasião, ela foi perguntada sobre o assunto. Ela disse que percebia que muitos cidadãos alemães estavam demandando com que esse assunto fosse colocado em votação, e ela disse que se alguém propôs, ela colocaria a pauta para votar. E foi o que ela fez. 3 dias depois dessa entrevista, foi proposta esse assunto, ela colocou em pauta, e na votação particular dela, ela votou contrária à união homoafetiva, mas acabou que a união ganhou e a pauta, ela foi o voto vencido. E ao ser perguntada sobre o assunto, ela reafirmou a sua opinião pessoal sobre o assunto, dizendo que ela entendia que a Constituição apenas estabelecia o casamento entre homem e mulher, mas que ela foi o voto vencido e a democracia é assim, então ela aceitaria o voto. Esse aspecto, independentemente do mérito da questão, esse aspecto dela é muito relevante, porque revela a posição dela como estadista. Nesse caso, ela se colocou como um servidor da nação. Então é a nação que decide se vai aprovar ou não uma questão. Mas ela, mesmo colocando em pauta, ela se manteve fiel às suas convicções pessoais, mas não impediu com que outras pessoas votassem diferente e tivessem uma opinião diferente. Tanto é que foi voto vencido. Então veja, uma pessoa religiosa, de direita, mas que em vários posicionamentos ela se mostrou, no mínimo, razoável em relação a esses assuntos. Muito bem. E na questão, já foi mencionado que a Angela aprendeu muito bem o russo, e nos 16 anos de governo, cada ano ela fez uma visita à Rússia e sempre o chefe do Estado russo era o mesmo. Assim como ela na Alemanha era a mesma, na Rússia também o mesmo. Tens alguma coisa a destacar do relacionamento da Angela Merkel com Putin? A Rússia é extremamente importante na geopolítica, na questão energética da Europa. O gás, a Europa é uma região fria do mundo e usa muito o gás, tem o gás natural. Quem fornece o gás para a Europa é a Rússia. Então, em vários posicionamentos, a Angela Merkel ela contemporizou, explicando que nós precisamos da Rússia. Não há como interrompermos a conversa com a Rússia. E ela sempre manteve as linhas de comunicação com a Rússia aberta. Mas isso não a impediu de fazer críticas à Rússia, inclusive em pronunciamentos ao lado do Putin. Em algumas ocasiões ela criticou a forma como a Rússia vem conduzindo questões humanitárias de grupos minoritários na região que a Rússia tem perseguido, o governo de Putin tem perseguido, e ela toca no assunto ao lado do Putin nos pronunciamentos. Então,
ela fala sobre os assuntos, mas evidentemente que não tem como a Europa virar as costas para a Rússia. A ligação é intensa entre esses dois países, e o fato de a Angela Merkel visitar uma vez por ano o Putin revela de fato que a Rússia ela é muito importante para a Europa. E a questão do Reino Unido, o Reino Unido ter se separado da comunidade europeia, como a Angela Merkel lidou com essa situação? Essa tem sido considerado uma das derrotas da Angela Merkel, né? Porque a Europa hoje, a União Europeia, ela se compõe de vários países da Europa, mas ela é encabeçada pela Alemanha e pela França. Como a Alemanha se tornou a maior economia da região, quando se fala em União Europeia, já se pensa imediatamente na Alemanha. E, de fato, ela não conseguiu fazer com que os britânicos se mantivessem unidos à União Europeia. Mas também há de se convir que essa decisão não dependeria só dela, né? Isso foi votado lá na Grã-Bretanha, foi votado pelos ingleses e eles decidiram sair. Então não havia muito o que se fazer em relação a esse assunto. Mas se ela tivesse conseguido manter a Grã-Bretanha, seria ainda mais um voto, mais um assunto a se louvar em relação a Angela Merkel. Em relação aos líderes políticos que ela conviveu, a maioria deles são homens, né? E no caso do Putin especificamente, houve uma ocasião que, num encontro entre a Angela Merkel e o Putin, ele tentou assustar a Angela Merkel por chamar um cachorro de estimação do Putin para comparecer ali nas reuniões. E a Angela Merkel ela tem uma fobia por cachorro. E o Putin, sabendo disso, chamou o cachorro ali para assustar a Angela Merkel, né? E ela se manteve ali paradinha, não reagiu de forma estrondosa, né? Mas ela estava nitidamente com medo do cachorro, né? E após isso, ao ser perguntada, ela comentou que, de uma forma assim, até desdenhando um pouco do Putin, argumentando que ele quis mostrar que ele é homem, que ele é forte perto de mim. Então ela conseguia sempre, com leveza, ela conseguia conciliar os assuntos e, sem dúvida, é uma estadista aí muito relevante para o início do século. Essa era em que ela governou a Alemanha, nós podemos já de antemão dizer que é a era Merkel, e os livros de história do futuro vão comentar muito o que a Angela Merkel fez durante esses 16 anos. Além dessas observações, o que mais Merkel deixa como legado? A Europa, embora a Europa perdeu a Grã-Bretanha no processo do Brexit, a União Europeia está muito mais estável do que estava quando ela assumiu o governo. A crise econômica de 2008 poderia ter destruído a União Europeia, isso é um mérito da Angela Merkel especificamente. A economia da Alemanha, quando ela assumiu em 2005, o discurso de posse dela, ela disse que o objetivo dela era combater o desemprego e que o governo dela deveria ser julgado por esse critério. E ao analisarmos esse critério específico, ela foi muito bem sucedida. A economia da Alemanha é uma economia pujante, ela tem méritos na questão ambiental. Então a Alemanha está melhor do que quando ela iniciou. E a Alemanha hoje também é um país mais integrado ao resto do mundo. Como eu falei no começo da conversa, a visão que o mundo tinha da Alemanha era a visão da Alemanha da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha do nazismo, a Alemanha que queria combater o resto do mundo, a inimiga da Europa.
nos nossos dias, a Alemanha tornou-se o país que concilia, que faz com que a Europa fique unida. E o processo migratório fez com que a Alemanha hoje se tornasse um país mais multifacetado. Existem outras culturas ali que estão também fazendo parte do dia a dia alemão. Evidentemente isso traz algumas reações, como por exemplo o partido ali chamado de Alternativa para a Alemanha. E mais recentemente, como o governo da Angela Merkel foi analisado com respeito às decisões referentes à pandemia? Muito boa pergunta. A Angela Merkel, diferente de muitos líderes mundiais, ela foi professoral na forma em que ela conduziu o assunto. Ela fez um pronunciamento no início da pandemia, explicando exatamente o que era o Covid-19, como ele era contagioso, como o assunto era sério, como era importante tomar as medidas de distanciamento social, uso de máscara. E no caso do assunto da Covid, ela fez algo que ela não costuma fazer, porque ela é muito metódica na forma como ela aborda os assuntos, né? Ela não é exatamente aquela discursante que empolga pela forma de abordar os assuntos. Nessa ocasião, no assunto da Covid, ela estava nitidamente emotiva quando falava do assunto e estava até gesticulando mais do que o habitual, onde ficou nítido que ela estava falando com o coração sobre o assunto, preocupada mesmo com o futuro da Alemanha ali por causa dessa doença que assolou o mundo. E a Alemanha teve muitas mortes, a pandemia pegou pesado lá, foi feroz. Não podemos também afirmar aqui, porque seria equivocado afirmar que a pandemia foi fraca lá, porque foi forte também, mas ela conduziu o assunto de forma séria, né? Não minimizou, não disse que não precisaríamos nos preocupar. Então, a forma que ela abordou o assunto, nós poderíamos dizer que foi uma forma científica, afinal de contas ela é uma cientista, e o fato de ela ser também cientista das ciências exatas é um aspecto interessante, porque nunca na história da Alemanha uma chanceler, tanto faz homem ou mulher, veio das ciências exatas. Todos os outros vieram das ciências humanas, professores de história, teólogos e assim por diante, né? Psicólogos, mas nunca uma pessoa das ciências exatas. Essa também é uma característica ímpar, talvez por isso que ela abordava os assuntos de uma forma tão metódica. E qual o legado ou a inspiração de Angela Merkel, se podemos dizer assim, para outras mulheres? Eu acho importante esse aspecto da Angela Merkel. Ela, quando ela foi perguntada se ela era feminista, ela disse que era, mas nós percebemos nas atitudes dela que ela não atribuía ao feminismo o fato de ela ser a primeira-ministra, a chanceler. E ela tinha condições, ela era bem preparada e assumiu o cargo e se desincumbiu muito bem das suas responsabilidades como chanceler da Alemanha. Mas ela, em momento nenhum, ela tentava se impor por ser mulher ou dizer que era melhor ou pior por ser mulher. Eu acho que isso é algo muito relevante, porque ela demonstra para todas as mulheres que, se elas tiverem condições, elas poderão e podem ocupar cargos importantes no mundo atual. Em relação à sua vida familiar, ela dizia que, mesmo sendo chanceler da Alemanha, ela dizia que gostava de acordar de manhã cedo e preparar café para o marido. Então algumas mulheres poderiam encarar isso como uma atitude de submissão, mas veja que ela não tinha nada de submissa. Ela era a chanceler da Alemanha, mas gostava de fazer o café do marido. Então isso são aspectos importantes, porque no caso da Angela Merkel, ela não tentava se enquadrar
em nenhum processo, em nenhum formato, melhor dizendo, estabelecido. Ela era a Angela Merkel. Ela era sincera e autêntica na forma como ela abordava os assuntos. O marido dela, inclusive, né, ela se casou novamente, e o marido dela também é um professor também de química quântica, que é a mesma área, né? Foi lá na universidade que ela conheceu o segundo marido dela, que se chama Joachim Sauer. Discreto, e ele ocupa uma função que é pouco existente no mundo hoje, que é o de primeiro cavalheiro, que é o equivalente à primeira dama, só que como ele é homem, ele é o primeiro cavalheiro, né? Mas ele é muito discreto, praticamente não se fala dele, só lá na Alemanha mesmo que as pessoas sabem que o Joachim Sauer é o marido da Angela Merkel. Muito bem. Mais alguma observação a respeito da biografia dessa pessoa tão singular? Eu acho que nós abordamos bem a vida da Angela Merkel. Sem dúvida ela é um modelo de autenticidade e algo que que pode inspirar muitas pessoas. Eu particularmente me agrado muito da postura dela. Também gostei dessa conversa. Acreditamos que essa foi uma maneira bastante interessante de inaugurar esta série aqui em nosso canal a respeito de biografias históricas. Começamos com Angela Merkel. Apreciamos a sua companhia e também pedimos que nos recomende para os seus, se julgar apropriado o nosso conteúdo. Também apreciaríamos muito ver os seus comentários aqui em nossos vídeos em nosso canal. Saudações! Inscreve-te no Histórica.